Boa noite, pessoal. Bem-vindos à nossa Egrégora Poética. Essa noite com mais um convidado ilustre, o nosso querido Antônio Carlos Polisser. E hoje com um tema muito agradável. Vamos trazer poesias infantis, diversas poesias. Vamos trazer para vocês também diversos. Eu vou perguntar para vocês antes de começar aqui. Vocês estão me ouvindo? Quem estiver na live aí, por favor, por gentileza, dá um toquezinho aí, avisa. Está me ouvindo bem, Antônio? Estou ouvindo bem. Vamos ver, eu estou abrindo aqui os comentários. Ainda outro dia a gente estava divulgando, né? Eu estava participando. Ó, pessoal, agora sim, já estou vendo vocês aí, ó, a Simone, a Adne. Boa noite a todos vocês aí que estão nos ouvindo, a todos que assistem, que acompanham o nosso canal. Estamos hoje aí para apresentar diversas poesias, declamar poesias, trazer um pouco da cultura dessa arte linda e maravilhosa. E hoje com um convidado ilustre, o nosso querido Antônio. E, Antônio, eu já vou começar. Eu quero que tu te apresente para nós. Diga quem é o poeta Antônio Carlos Polisser. Então, vamos lá. Então, meu nome é Antônio Carlos Polisser. Eu comecei a escrever aos 11 anos e só no ano passado, 25 anos depois, é que eu publiquei meu primeiro livro, que é esse intitulado Hino. São poemas pautados na semiótica. Eu cursei letras, né? E lá eu entrei em contato com a semiótica, embora eu descobri que eu fazia algumas coisas ligadas à semiótica de maneira intuitiva. Mas após o curso de letras, isso foi se aprimorando, e esse primeiro livro, a pegada é essa. E de uns tempos para cá, eu venho produzindo poemas infantis, na intenção de um livro futuro aí. Eu aprecio muito, desde que a gente se conheceu, né? Eu comecei a estudar, aprender contigo muito, né? Essa maneira que tu tem muito peculiar de criar poesias, eu acho tão criativo. Acho que cada poeta tem isso, né? Essa identidade própria, né? E eu confesso assim, eu sou um grande apreciador da maneira que tu escreve. Eu admiro demais esse jeito e principalmente me apaixonei mais ainda quando eu vi as tuas poesias, né? Essas poesias infantis, porque eu me lembro muito da minha infância, quando eu pegava os livros de português, né, e via algumas rimas, alguns versos, e para a gente aprender e lidar na sala de aula, aquilo para mim era fantástico. E aí, olhando isso, né, eu me lembro de grandes, né, grandes escritores aí. Nós temos grandes escritores como deixa eu ver aqui, ainda hoje à tarde eu fiz uma pesquisa, porque eu estava procurando do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Que é um grande poeta, Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, também tem o Vinícius de Moraes, a Cecília Meirelles. Eu trouxe algumas poesias, inclusive, aqui, para nós apresentar, declamar, para o pessoal apreciar essas poesias. Deixa eu dar boa noite para o pessoal aqui, então. Muito bem-vindo, pessoal. Ó, a Adne está aí, boa noite, Adne. Essa é minha filha, Adne. A Vanessa Panini está aí, grande. Nossa, está sempre nos acompanhando. Muito obrigado. Deus abençoe você também. Deixa eu ver aqui, ó. Vinícius Pereira, olha aí o grande Vinícius, ó. Vinícius Poeta, um grande poeta também, amigão nosso aí. Pessoal, o Antônio, na realidade, o Antônio me convidou para participar de um grupo, chama Poetas em Construção. E a partir dali, né, eu tive o prazer de conhecer diversos poetas, inclusive quero trazer alguns desses poetas. O Vinícius, já fiz o convite para ele também. E vamos aumentar essa egrégora, essa grande energia que tem, né, na arte da poesia. Ó, Jefferson. O Gerson, grande professor, ó, meu professor da faculdade, Gerson sempre. Muito obrigado pela tua presença aí, Gerson. Sonho de Travessia, Jonathan também tem um grande canal também. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Vanessa. Obrigado. Então é isso aí, pessoal. O Antônio vai apresentar para nós hoje, que a gente trouxe uns slides bem interessantes, e onde a gente vai aprender algumas poesias que ele trouxe aí que são maravilhosas. Fala um pouco para nós aí, Antônio, essas maravilhas que tu tem aí. Giovanni, só para complementar, faltaram algumas informações aí da minha parte. Sim, fique à vontade. Antes de cursar letras, eu cursei magistério. E no magistério eu conheci a teoria de uma psicopedagoga argentina chamada Emília Ferreiro. E ela esquematizou
a apreensão de leitura e escrita por parte das crianças no processo de alfabetização. Então, ela chamou de hipóteses de escrita. Então, a fase pré-silábica, silábica, silábico-alfabética, alfabética, e há outras subdivisões aí, mas para não entrar muito no campo técnico, né? E pensando nisso, foi que eu idealizei esse livro de poemas infantis. O livro vai ser organizado mais ou menos da forma que eu te dei os slides. Eu preciso compor alguns poemas ainda, né? Mas todos eles, a temática é bicho, né? É animal. E note, por exemplo, esse primeiro poema, que vai ao encontro do que eu falei da Emília Ferreira, né? Da hipótese de apreensão da escrita e da leitura. Veja que ele é composto por palavras de no máximo 2 sílabas e sílabas de no máximo 2 letras. Ah, que interessante. Então, não tem muita dificuldade, né? Nem para ser aprendido como escrita e nem a própria leitura. Note que não tem dígrafo, não tem acento, justamente para começar numa fase mais tranquila ali. Sim, sim. Nossa, para a criança aprender, né? Isso fica bem mais fácil e prático, né? Até para desenvolver a fala também, isso é muito, muito, muito legal, né? Quando eu Além vi da tuas parte poesias, sim. além da parte semântica, tem o caráter pedagógico, né? Ah, que legal. Antônio, tu pode ficar à vontade para declamar elas até para o pessoal assim sentir elas na tua voz, assim, porque isso eu acho interessante. A identidade de cada poeta às vezes está justamente na declamação. E eu sei que tu, além das poesias infantis, tu deve ter trazido algum presente para nós aí, alguma coisa, porque eu já vi algumas poesias, inclusive tem uma lá que eu vou fazer questão de dizer aqui, é bem curtinha, mas eu acho muito interessante, é um verso aqui, auto-reverse. Se de um lado não dá certo, faz como poeta, utiliza o verso. Nossa, é fantástico, eu acho fantástico, né? Tomei à frente, né? Mas eu acho incrível essas poesias. Eu vou passar para o próximo slide aqui para tu exclamar um pouco mais sobre as tuas composições aí. Por exemplo, essa, ó. Arara. A arara é ave rara. De cá para lá, de lá para cá, arara. E você citou esse poema meu aí, que está no meu livro In, Auto Reverse, e eu exploro essa questão semântica também. E o que eu fiz nesse livro, que é mais voltado para um público mais juvenil e adulto, eu imprimo nos poemas infantis também. Então, veja aí, ó. Eu Aí a gente consegui. tem, por exemplo. Fica à vontade, Pode Antônio. falar. Não, não, perdão. É que eu consegui justamente ver isso na tua poesia, né? Aquela do teu livro In, mais ou menos segue a mesma linha, né? Desse da arara e a do sapo ali também, e os outros demais, eles têm, assim, uma vertente, né? Muito, muito junto, assim, tu consegue identificar a tua vertente poética neles. E assim, não foi intenção de, não criticando quem faça ou quem já fez, óbvio, mas a minha Sim, intencionalidade, né, ao elaborar esses poemas, é tentar fugir daquela coisa não infantil, mas infantilizada, sim, como, como eu se te desse a entendo. entender, como se desse a entender que se você forçasse um pouquinho ali na semântica, a criança não entenderia. Não, ela entende, do jeito dela, Sim, com mas entende. certeza. Inclusive tem um poema aí que vai aparecer, eu mostrei para um amigo meu, aí ele falou assim, não entendi nada. Aí eu falei para ele, mostra para tua filha. Aí no outro dia eu perguntei Ah, para ele, aí, o que tua filha achou? Ele falou, ela deu risada. Ela achou graça do poema. Quer dizer, a filha entendeu, e o pai claro, com não. certeza. Mas o poema era para a filha, não era para o pai, né? Sim, com certeza. E isso é muito importante, assim, ó, na minha vida também eu presenciei isso. Naqueles poemas que a gente, pessoal também, assim, ó, eu fui convidado, né, muito obrigado, né, Carlos, para participar de uma antologia poética, no qual eu também, né, passei uns poemas meus, que são poemas também que eu julgo, assim, infantis. Na realidade, os meus filhos chegaram em casa com um trabalho de matemática. Eu acho que foi o Lucas, né? Chegou em casa e disse: pô, pai, eu tenho um trabalho de matemática, a professora pediu para escrever alguma coisa sobre os conjuntos, né? Sobre os símbolos de matemática. E aí eu abri, obrigatoriamente, tive que ajudar ele ali e ver, fazer meu papel de pai, né? Olhei o livro e disse: nossa, mas e como eu vou fazer isso? Era muito difícil na hora, assim, né? Pensar em alguma coisa, mas ele disse: espera, deixa um pouquinho, pai,
daqui a pouco vai surgir alguma coisa, mas não demorou, acho que uns 5 minutos. Eu folhei o livro de lá para cá e disse, olha, sabe uma coisa, eu acho que vai dar certo. Aí eu peguei, eu trago para vocês aqui, ó, também alguns slides, ó. Esse aqui é um deles. Conjunto vazio, infinita solidão, tão sozinho e solitário, esquecido de imensidão. Esse foi o primeiro que eu escrevi. Na hora que ele viu, assim, ele disse, pai, que legal, né? Eu já vibrei com ele, né? Porque eu tenho essa coisa instintiva, assim, é como se alguém soprasse no meu ouvido e vem, né? É até estranho, eu digo que é meio psicografado, né? Mas veio tão fluidamente, assim, eu achei tão bonito. Ele levou, apresentou, são 3 na realidade, né? Eu vou passar os outros adiante. E então, assim, pô, Antônio, obrigado por ter me permitido, né, levar um pouco da minha arte, né, contigo naquele livro. E, nossa, eu fico muito, muito, muito honrado mesmo com a tua presença. Vamos dar uma olhada para o pessoal aqui, que eles estão olhando aqui, ó. Muito interessante, Antônio, ó, a Simone Borgeson, ó, o Sonho de Travessia, o nosso amigo Jonathan, quem mais que está aí? Marcos Nascimento, boa noite a todos vocês aí. Obrigado pela presença de todos. Vamos ver, a Vanessa está aí, ó. Sejam todos bem-vindos. A Vanessa conversando sempre com o pessoal, sempre muito, muito querida. Ah, a Aline também tem bastante história para contar. A minha filha participou bastante no desenvolvimento de algumas poesias, e inclusive tem um vídeo que vai ao ar aí, pessoal. Logo eu vou botar no canal e vocês vão ter a presença da Adne ali declamando uma poesia. Pode esperar, pessoal, pode esperar. Vamos ver quem mais está presente aqui. Então, Antônio, seguindo as tuas poesias, isso que eu falei, no caso, tu tem quantos filhos? Tem um, Tem um menino? é um menino. É enteado, Ah, mas é filho, né? sim, sim, mas ele também participou da produção de algumas poesias e tal. Com certeza, acho que tu deve ter inspirado algumas poesias, né, a partir dele, com ele também. Cara, é assim, quando eu comecei a compor esses, ele já estava numa idade maiorzinha já, né? Sim. Mas assim, eu não sou muito desse lance de inspirar, né? Eu sou mais do trabalho de engenharia com o texto em si, né? Ah, interessante isso. Ó. E Eu sou, essa é a parte interessante que eu aprecio no teu trabalho, justamente isso. Porque eu tenho um conhecimento muito raso na parte da poesia. O que eu faço é instintivamente. Então, o Antônio me ajudou muito também nesse sentido, a compreender um pouco mais sobre esse universo da poesia, sobre as normas, sobre algumas regras em si, e sobre também essa cadência que existe, às vezes, nos versos, né, que precisa, no caso, para se ter realmente uma obra concisa, né? Algo com coesão e de fácil entendimento para quem está. E também, às vezes, a gente pode também distorcer, às vezes, levar uma. Eu cometo muito erro de linguagem, às vezes, né? Nas minhas poesias, então eu tenho que cuidar muito, eu tenho que analisar muito. E o Antônio é uma das pessoas que ajuda, inclusive no grupo dele, muitas pessoas já me falaram que tu ajuda o pessoal lá na parte de corrigir as poesias. Então, nossa, é muito legal o teu trabalho mesmo, Antônio. assim, eu comecei aos 11 e já comecei a estudar, né? Meu irmão mais velho até foi por intermédio dele que eu comecei a escrever. Quando ele cursava magistério também, ele participou de um concurso literário. Aqui na cidade que eu moro, ele ficou em primeiro lugar. Eu fui na noite de premiação e eu achei aquilo muito glamuroso, muito interessante. No outro dia acordei, peguei um caderninho e já comecei a escrever. Que legal. Se E você puder botar slide, desculpa, pode falar. sim, posso mudar sim. Para qual que você quer que eu passe aqui? Para o anterior, só para eu complementar algumas. Ah, sim, por favor. É porque assim, né, às vezes há muita coisa subentendida que se o próprio autor não explica, até passa, né? Sim, Nesse poema aí, por exemplo, falando da questão pedagógica, veja os dois primeiros versos. Ó. A arara é a ave rara. Então, como alfabetizador, o que a gente pode explorar aí? O R fraco e o R forte, por exemplo. Para a criança começar a interessante isso. perceber que um R só internamente ele tem um som fraco, Rá. E um R Sim, só no início da frase tem som forte, Rá. E sim, outra coisa que eu explorei nesse poema. E olha como as palavras casam com a semântica. Então, por que é que a arara é ave rara? De cá para lá, de lá para cá, arara. Que tanto faz se eu ler da esquerda para a direita, para convencional, ou da direita para a esquerda, a palavra é a mesma. É o que a gente chama sim. de palíndromo, né?
Interessante. E nisso que tu falou anteriormente, também tu consegue se perceber a sílaba átona e a sílaba, como é que tônica. No caso, tu consegue Então, perceber ali na parte da pedagogia. É muito importante isso para a criança no aprendizado, né? também tem esse aspecto aí. E assim, Antônio, como é que tu enxerga hoje, né, a arte das poesias na escola? Tu acha que existe um incentivo, né, na grade de ensino com relação à poesia? Não tanto quanto antigamente, né? Há uns 15 anos atrás, talvez, era bem mais visível isso, né? Eu também tive essa percepção, justamente eu trouxe essa pergunta para ti, justamente por isso, porque eu também tenho essa percepção que hoje já não se pratica mais isso, inclusive não é só a arte da poesia, né? A arte da pintura, várias artes, né? Que eu acho que na parte de pedagogia é muito importante para o desenvolvimento da criança. E a poesia, ela não precisaria ser explorada somente no português, como a gente via lá atrás. É como os meus versos ali que eu trago, é, que no caso os versos são temas matemáticos, né? É muito importante tu ver isso na ciência, porque a criança sente um estímulo maior, né? E uma maneira diferente de pensar dentro da matéria. Eu acho que é importante na parte de pedagogia. Esse aqui também é bem interessante, um versinho meio romântico, né? Que eu fiz com o símbolo existe. Existe um pensamento que me faz dizer assim: eu existo para você, você existe para mim. Então, são coisas assim básicas, práticas, mas que levariam, eu penso assim, de uma maneira suave e agradável na pedagogia, né? Eu acho que falta esse incentivo hoje na área de ensino, né? No ensino fundamental, no ensino primário. Tá aí uma coisa também que a gente não vê também, né? A gente, pessoal mais evoluído falando sobre arte, eu acho que tá aí uma matéria que deveria ser incluída também na grade de primeiro e segundo grau. E hoje a gente não vê isso. Tem artes, ok, a gente tem, né, artes, mas a arte que a gente tem lá é muito pouco difundida. Ela é, vamos dizer assim, ela não tem um leque grande. Tu vai lá é só desenhar, pintar ou trazer aprender com as pinturas e gravuras de um livro. Eles não, eu não me senti estimulado a fazer, vamos supor, grandes quadros ou coisas assim, ou até mesmo cantar, né? Eu acho que canto é uma coisa importante dentro da escolaridade também. Desenvolve, né, a emoção na criança, né? Toda manifestação artística precisa ser explorada, né? E o que você fez aí, e magistralmente, muito bons esses 3 poemas teus, né? Como você disse, a gente fez a antologia lá para o intermédio do grupo do WhatsApp, Poetas em Construção, e você enviou esses 3. E comunica muito com o meu estilo também. Eu gostei muito desses poemas, Que porque você legal. explora também o extrato visual. E o Kant fala, né, que a poesia, a arte em si, não é a expressão de uma coisa bela, mas é a bela expressão de uma coisa. Então, tudo é poetizável, né? Sim, essa é a parte. Acho que o poeta explora tudo isso, né? Essa liberdade que a gente tem de estar em qualquer ambiente e tu conseguir sentir poesia em tudo, né? Claro que precisa um estado de espírito, eu penso assim, né? Ou uma concentração. Às vezes a pessoa precisa, como tu faz, para ti é um trabalho, né? Uma coisa bem assim, muito séria. Eu já levo com uma leveza, assim. Eu vejo, às vezes eu estou num ambiente, eu percebo as pessoas falando, conversando um assunto e aquilo me carrega. Daqui a pouco, se eu não tiver caneta e papel, tiver com o celular na mão, eu perco. Então eu tenho que escrever muito rápido, digitar, para poder transmitir esse sentimento, trazer esse sentimento, né, para as pessoas aqui. Vamos dar uma olhadinha que o pessoal está falando aqui. Na minha época de escola, tínhamos disciplinas de artes. Bem lembrado, bem lembrado. Ó, o Lucas está aí também. Ó, esse é meu filho. Bah, massa, pai. Essa já tem tempo. Ó. Foi na aula com o Lucas que levou essa poesia para a sala de aula. Muito legal. Pessoal, para quem está chegando agora, tá? Nosso convidado aí é o Antônio Carlos Policer. Ele trouxe para nós umas poesias e está nos trazendo também conhecimento de como são criadas suas poesias, né? Algumas coisas que a gente não enxerga, né? Quando vê a poesia, que a poesia ela tem como se diz assim, uma cadência, né? Uma ordem para ser escrita, né? Algo que realmente traga um sentido, uma coesão para quem está lendo, né? Para quem está sentindo a poesia. Ó, o É professor fato. Gerson aqui. Assim como em algumas escolas, existem ações voltadas para a Feira do Livro. Deveria ser um incentivo ações para compartilhar poesias e poemas. Sim, o professor Gerson, inclusive, ele me deu a oportunidade de participar de um grupo aqui de Joinville, justamente que é diretamente ligado às artes, né? E
já há promoções de sarais e eu pretendo participar desses sarais aí, pretendo participar desse grupo com bastante intensidade, se Deus permitir. Estou falando demais, Antônio, mas toma parte aí, Não, vamos lá não, nos teus poemas lá. Tu queres demonstrar mais alguma coisa ali dos teus poemas? eu acho que pode passar para o próximo. Vamos lá, aquele da gata, eu gostei da gata Ágata. Então, já tem esse jogo fonético aí, né? Do título. Você vê que depois, no primeiro verso, eu inverto a ordem, né? Então, inicia a gata, Ágata. Ágata, a gata, bebe leite na latinha e depois lambe a patinha. Não é mesmo uma gatinha? E ó o trocadilho com gatinha, gíria e o animal, né? Sim, exatamente, Outra, exatamente. Eu achei outra questão fantástico esse versinho. outra questão do extrato gráfico ali. Então, no título, a gata Ágata, eu não preciso de vírgula. Mas no primeiro verso, pela construção do verso, eu preciso. Ágata, a gata, para isolar o termo ali. Então, claro que a gente não vai ensinar a criança com termos técnicos quanto a isso que eu fiz aí. Mas ela já vai criando imagem mental disso aí, né? Sim, é verdade. A minha filha aqui, ó, lindíssima. Ó. É isso aí, Adne. Obrigado. Realmente. E, Antônio, eu tenho mais umas perguntas. Hoje eu disse que tu ia sofrer nas minhas mãos, né, Antônio? Vai E porque lá. assim, porque é importante isso, sabe? A gente conhecer um pouco mais do poeta, né? Conhecer um pouco mais da pessoa que dessa intimidade com as poesias, né, Antônio? Então, isso é muito importante, principalmente quem vem aqui às vezes quer conhecer justamente. E para ti, assim, tu já falou mais ou menos assim que tu tem que estar, vamos supor, é um trabalho para ti. Mas o hábito de escrever para ti tem hora, assim, ou é espontâneo? Como é que surgem as poesias para ti? O surgimento às vezes é espontâneo, mas eu faço o seguinte: nem sempre, ou quase nunca, na verdade, eu tenho pressa de colocar no papel. 99,99% fica na cabeça aqui. Eu tenho poemas que ficaram mais de ano na minha cabeça aqui, eu maquinando, até achar a forma exata para eu poder colocar no papel. Que legal. E assim, os poetas preferidos a gente sempre tem, né? Quais são os teus poetas preferidos? Assim, quais as poesias, se tu lembra alguma delas assim, se tu quiser declamar alguma aqui para nós, fica à vontade, mas eu quero saber quem é o teu poeta preferido, a linha que tu Então, segue de repente. quando eu comecei aos 11 anos, e até o que eu vou falar é algo para a gente refletir, né? Quando eu comecei aos 11 anos, meu irmão já cursava o magistério, ele tinha um livro de literatura brasileira. Então eu peguei esse livro, fui estudando desde o quinhentismo ali até a atualidade e até então. E uma coisa que às vezes a gente faz sem perceber, quando você começa, você lê muito trabalhos dos outros, né? Às vezes você começa a reproduzir até versos que você leu de alguém. Ah, Então eu interessante. passei por todas as fases aí da literatura brasileira. Fui muito influenciado pelo modernismo, pelo Oswald de Andrade, por exemplo, e mais à frente por Cacaso, Ana Cristina César, Paulo Leminski, José Paulo Paes, e na geração de 30 ali, eu simpatizei muito, que é meu ídolo maior, o Carlos Drummond de Andrade, mineirinho Ah, de Itabira. imagina, né? Carlos Drummond, que interessante. Eu hoje eu trouxe para vocês umas poesias justamente desse pessoal que é muito afinado, né, em poesia, então eu fui lá e dei uma olhadinha na Cecília Meirelles lá, o que que ela tinha para nós lá de poemas infantis, e eu achei isso aqui, ó, magnífico. Chama As Meninas. Arabella abria a janela, Carolina erguia a cortina, e Maria olhava e sorria, bom dia. Arabella foi sempre a mais bela, Carolina a mais sábia menina, e Maria apenas sorria, bom dia. Pensaremos em Eu, cada menina que vivia naquela janela, uma que se chamava Arabella, uma que se chamou Carolina, mas a profunda saudade é Maria, 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 que dizia com voz de amizade, bom dia. E a Cecília, ela foi, além de escritora, né, foi jornalista, pintora, professora, então ela foi considerada uma grande poeta, né, importante na parte de, deixa eu ver, aqui diz, ó, intimista, ela tinha, ó, sua obra foi de caráter intimista, possui forte influência
da psicanálise, era isso que eu tava lendo hoje e não trouxe, não soube trazer para vocês, mas é isso, ó. Ela trazia justamente essas poesias para o lado da psicanálise, né, como foco na temática social. Então é muito legal isso aí. Eu achei fantástico essa poesia, tinha que trazer para vocês hoje. E Antônio, Inclusive, sim, fica por favor. inclusive eu tive contato com esse poema quando eu estava no ensino fundamental, né? Eu Segunda ou achei terceira hoje, série por ali. achei fantástico. Mas tem um pessoal que chegou aqui agora, que deu boa noite para nós aqui. Os nossos queridos, ó, o trio, nossa, eles são. Esse pessoal, que são três poetas, grandes poetas, o Fábio Rodrigues, o Dido Domingos e o Wallace Vital. Tá, pessoal? É o grupo Poesias e Luz. Eles têm um canal no YouTube fantástico, que eles trazem poesias para nós. São grandes poetas, artistas. O Dido, né, cada um deles tem a sua maneira ímpar de declamar, eles têm suas qualidades. Aprendo muito, já fui convidado para 2 lives com eles, mas o carisma deles, a maneira com que eles comunicam a poesia é fantástica. Eu sou apaixonado pelo canal Poesias e Luz, são grandes parceiros aqui do nosso canal, e foi eles que me estimularam a trazer, a criar a Egrégora Poética. Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco, tá? Sou muito agradecido. Aqui, ó, também, ó, Cecília é maravilhosa, com certeza. Minha mãe aparecendo aí. Boa noite, mãezinha, que Deus abençoe. Maria Borgeson também, ela falou ali também. Ela falou antes, deixa eu achar aqui. O professor Gerson, mas. Aqui, ó, a Maria falou. Ó. Maria Borgeson, ó. A Dona Maria e a Esther. Boa noite, Esther. Beijo. Beijo, Esther, a minha cunhada querida. Boa noite. Seu Natalício também. Na minha época, não tinha, mas estou aprendendo agora. Legal. A Simone também. Eu estou aprendendo muito nessa egrégora. Inclusive, a palavra egrégora, quem deu origem a essa palavra, quem achou essa palavra para o nosso canal foi a Simone, né? A Simone Borgeson. Esther, ó, eu estou amando. Esther, nós também. Ó, o Jorge chegando aí. Boa noite, Jorge. Boa noite. Muito obrigado pela presença de todos aí. Pessoal, nossa, muito agradecido. A nossa egrégora vem aqui sempre para tentar acrescentar um pouco mais de poesia na vida de vocês, na vida do mundo, né? Levar um pouco dessa cultura maravilhosa, que eu acho que a poesia tem isso, né? De fazer a união das pessoas, né? Eu mesmo conheci o Antônio através do grupo Poetas em Construção. Foi um convite que ele me fez, eu me sinto honrado, né? A gente faz parte, tem mais de 100 poetas lá dentro, e a gente sempre trocando informação, sempre trocando conhecimento. Eu sempre acho que eu falo demais aqui, Antônio, mas quando precisar, tu dá uma freada, hein, Antônio? Eu tenho mais umas perguntas para ti aqui, e porque o nosso querido colega aqui, eu quero saber de ti. Bom, a tua linha de poesia sempre tem, eu sempre pergunto, né, por poeta, quando eu conheço ele, a minha linha é mais romântica. E a tua linha? Tu tem uma linha atênue que tu segue assim, que tu escreve mais para aquele lado, ou tu é muito eclético? Nesse primeiro livro que eu lancei, como eu falei, eu me apeguei mais aos extratos do signo linguístico, em especial o fonético e o extrato gráfico. Mas o último poema desse livro que eu apresentei, ele já denuncia, já é um gancho para o próximo livro, que aí serão poemas mais intimistas, mais líricos. Mas esse primeiro livro tem essa questão. A minha intenção ali foi matematizar a língua, praticamente, né? E brincar bastante com as palavras ali, explorar o visual mesmo. Tanto é que eu digo que a maioria dos poemas desse livro são para serem vistos e não lidos. Se você não olhar para a palavra, você não entende. O mesmo que eu imprimi nesses poemas infantis aí. Mas o próximo livro vai ser algo mais solto, sim, mais lírico, poemas mais difusos. Sim, eu achei interessante daquele teu livro, eu acho que é do livro In, né, que tem aquela página vazia, que ela está em branco. E todo mundo acha, né, a pessoa acha, eu quero que tu fale um pouco disso para nós. Eu vou demonstrar com o livro aqui. E minha intenção nesse livro foi sintetizar a mesma língua, explorar bastante a polissemia, ou seja, carregar o signo linguístico em vários sentidos, tantos quantos forem possível de fazer. E nessa busca de sintetizar, eu cheguei exatamente a essa questão que você disse. Então, ao chegar à página 51,
a página está em branco, mas não é erro de grafia, não é erro de impressão, nada. Se o leitor volta lá no índice, eu acho que não vai aparecer aí, né? Mesmo que eu encontre aqui. Vamos ver. Se aparecer, tá ótimo. Não vai, né? Não vai São aparecer, muito mas no pequenas índice, letras. pequeno, Sim, mas no índice está lá, poema flash. Quando ele volta a página continua em branco. É tão interessante rápido. que a pessoa não percebe. E eu acho também interessante, isso é uma característica das tuas poesias que eu acho fascinante. É essa atualização que tu tem com elas, tem uma outra poesia tua também, que eu lembro que tu botou lá no grupo, eu devia ter olhado antes para a gente trazer, com certeza, mas tem uma poesia que fala justamente sobre tecnologia, fala, é bem, Hum, ela tá bem ah, ligada, né, a essa linguagem que a gente tem hoje nas tá. redes sociais. Declama Esse, para ó. nós aí que é o que mais o pessoal quer aqui, ó. O pessoal já está dando boa noite aqui, ó. Poesias do Luiz, ó, Poesias do Luiz aqui. Eu que aprendo como. Obrigado, obrigado a vocês, obrigado, Fábio. Lula Galo, aí o nosso amigo Inácio aí chegando. Boa noite a todos, amados poetas. Boa noite, meu amigo, meu querido amigo de Rio Grande. Mas essa que você falou aí, ela é extensa? Sim, sim, mas fica à vontade, não tem problema. A liberdade é tua. A live, eu tô falando demais, mas a live é você que é o nosso convidado. Será que é uma que chama, vamos ver se você lembra, O Poeta Anda Triste? Não. Eu não lembro se é, mas eu gostaria que tu declamasse, fica à vontade, a não ser que tu tenha trazido, assim, se tu trouxe alguma coisa para nós, que eu tenho certeza, a gente combinou antes que tu ia trazer uma coisa, tu deve ter uma surpresa para nós aí. Ó, deixa eu voltar lá então. Mas é provável que seja esse, sim. Sim, fica à Mas, vontade. para ilustrar, dá para ver. E poema, Esse aqui, esse aí, exatamente. é esse mesmo, né? E poema, Então, isso esse mesmo. é o, é o ePoem, né? Electronic Poem, que vai ao encontro aí da atual tecnologia. Ele é escrito em código binário e é um poema para ser interativo. O Ah, que o sim, claro, leitor esse é tem que aquele fazer? 01, né? Então, código binário, né? É a linguagem computacional formada só por 0 e 1. Então, qualquer caractere ali, o computador entende como 0 e 1 num conjunto de 8 números, né? Formados por 0 e 1. Uma sequência de 8 números formada apenas por 0 e 1. E o que é preciso fazer aqui? O leitor de posse de um celular, ele baixa um aplicativo de leitor óptico, então ele vai digitalizar esse poema, depois ele vai buscar um conversor de código binário, vai colar esse poema lá e vai ser decodificado. E aí sim ele vai conhecer o conteúdo do poema. Que interessante isso. É isso que eu digo, pessoal. É essa a minha fascinação pelo trabalho do Antônio, justamente que ele está muito ligado, né, à atualidade. Então, ele traz conosco também, traz para nós não só as poesias de um modo geral, mas também de um modo mais evoluído, né? Que a gente hoje em dia, sem rede social, né, a gente nem estaria aqui, né? Graças à rede social, graças à internet, né, a gente está aqui. Então, é muito legal isso, ver o teu trabalho em cima disso, né, trazendo evolução para dentro da poesia, né, muito legal. E voltando lá a teus slides, que eu acho que tu quer falar um pouco mais, eu sempre, pode me frear aí, eu sei que tu tem bastante apresentado os teus slides ali, tem mais algumas coisas que tu quer falar ali. E aí também, ó, na exploração de extrato gráfico tem também a semântica. É óbvio que por questão didática, no livro os poemas estarão todos em letra bastão, ou seja, todas as letras, né, o popular letra de forma e todas maiúsculas, porque assim inicia mais fácil a apreensão da escrita pela criança. Veja esse então, ó. A foca. A foca na toca faz fofoca. Ela não se toca? E ainda há quem diga, que foca fofa, que fofo foca. Então veja ali, a jogada. Eu estou no celular, tá meio pequeno, tá até difícil para eu ler, mas vamos lá. Vai dar certo. Então veja lá, ó. Primeiro verso, a foca, e o terceiro verso, faz fofoca. Então quer dizer, eu adicionei uma sílaba, que é a mesma que inicia a palavra foca, e eu criei outra palavra. E lá embaixo também tem uma brincadeira com a fonética, né? Que foca Sim, fofa, que fofofoca. Já remete a fofoca lá de cima, a própria foca. é bem legal.
E, assim, Antônio, a prática da poesia, para mim, né, eu tenho como hobby, mas eu, claro, eu faço algumas outras coisas assim fora do meu cotidiano, né, mas tu tem algum outro hobby que seja fora, que não seja a poesia? Eu acho que não. Ah, que legal. É. Porque assim, mas assim, além das poesias, tu também tem algum conto, alguma coisa desse tipo assim, ou é somente nas poesias que tu te encontra? Não, eu tenho algum conto, algumas crônicas. Na adolescência, eu tive uma banda de rock, da qual eu Ah, era o sim. compositor. Eu fazia, compositor não, eu era o letrista, né? Eu fazia as letras. Eu fiz uma primeira letra intitulada Homens de Neandertal. É uma cidade vizinha a essa que eu moro hoje, tem 4.000 habitantes, mais ou menos. E na adolescência, então, eu fiz essa letra e convidei alguns amigos. Nós montamos uma banda aí que tocou regionalmente aqui por um tempo, mas infelizmente se extinguiu. Mas inclusive tem canal no YouTube, se eu não me engano, tu tem lá um canal no YouTube que tem as tuas músicas lá, não é isso? No meu canal tem algumas músicas que foram gravadas para um programa de uma televisão local de outra cidade vizinha aqui. Acho que tem 5, mais ou menos, lá no meu canal do YouTube. Muito legal. Eu penso assim que, eu não sei, às vezes eu sou meio, eu acho que eu falo demais, mas eu acredito, no meu ponto de vista, que a grande maioria dos poetas tem essa coisa de letrar música. Eu tenho, né, 3 músicas, na realidade são 10 músicas escritas, eu tenho 3 produzidas já, e eu acho que o poeta tem muito disso. Em algum momento ele vai sentir a melodia, né, e vai conseguir colocar uma letra lá dentro ou o inverso, né? Ele vai ver que a poesia dele consegue encaixar uma melodia. Então, eu acho bem interessante. Vamos ver o que o pessoal está achando aqui da live, ó. Cozinhando com poesia. Ah, minha filha, ó, minha filha está dizendo que está cozinhando, ó, cozinhando enquanto vocês. Mas que incrível essa experiência. Ah, que coisa boa, minha filha. Isso aí. Ó, poesia e luz, ó, que legal fazer o leitor buscar a leitura, né, do poema. Que legal. Ó, bem didático para os pequenos leitores. É verdade, Fábio. Ó, o Adalto aí, grande amigão. Ô, Adalto, sempre muito bem-vindo, nunca está atrasado. Aqui todo mundo é sempre muito bem-vindo e chega na hora certa, pode ter certeza. Ah, minha mãezinha aqui, ó, gostei da foca. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês, tá? Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje, tá? O Antônio é um poeta bem diversificado, assim, ele faz, às vezes eu percebo lá que no grupo ali tu tem bastante trabalho, o teu serviço, tu trabalha, tu é professor, não é professor? Agora sim, exclusivamente para educação. Que legal, aí isso é interessante, né? A gente sabe que vida de professor hoje em dia não é fácil, né? É algo bem complicado. E assim, Antônio, agora eu vou voltar lá no meu slide lá, que eu quero ver o último, ó. Esse aqui também eu achei interessante, ó. Maior ou menor? Geralmente pelas desigualdades sociais, né? Na hora me veio esse sentimento, é o que eu vejo, é o que eu sinto, né? Então, quando eu olhei maior ou menor, eu fiquei pensando que como é que eu vou criar uma poesia? E na hora me veio esse pensamento aqui. A maior das atitudes, com a menor das intenções, a solidariedade e a indiferença são desiguais em proporções. Então, são palavras que não têm, às vezes, o mesmo sentido que deveriam ter, né? No caso, a mesma proporção que deveriam ter dentro da sociedade, né? E eu tenho, inclusive, uma outra poesia que fala bastante sobre isso também, mas é de uma maneira mais sentimental. Mas essa aqui ficou bem abstrata, mas mostra o que eu queria né, expressar. Muito, muito show esses 3 poemas teus aí. Eu gosto muito deles. Ah, obrigado. Eu acho que é mais ou menos por isso que quando tu me pediu para trazer, quando eu me identifiquei, porque eu acho que a gente que é poeta, a gente tem isso, a gente se identifica. Poxa, naquela linha eu acho que eu consigo, né, me guiar, porque eu já escrevi algo parecido. Então, assim, ó, o Wallace do Poesias e Luz, eu me identifico um pouco com ele, porque eu vejo que ele tem bastante poesias românticas, então eu gosto muito, né? Puxo muito pro lado dele. O Dido, ele tem poesias, assim, bem expressivas, e ele fala, assim, o jeito, a maneira com que ele declama as poesias, né? Então, eu gosto do tom de voz, então cada um tem essa peculiaridade. Quando eu consigo identificar, nossa, eu acho que essa é a parte melhor da poesia, né? E declamar é algo que não é meu forte, não, porque declamação é outra arte também, né? Ah, mas eu vi um vídeo teu lá que tu declamou, tu estava acho que num bar, alguma coisa, tu estava ali, fizeram um videozinho teu ali e ficou muito legal aquele vídeo. Ah, muito legal.
Ah, Maria Borgeson, estou assistindo vocês. Ah, Esther, boa noite, Esther, beijo. Bom te ter aqui com a gente. Amo muito você, Giovanni. Ah, obrigado, Esther, eu também te amo, querida. Nossa, obrigado pelo carinho. Obrigado pelo carinho de todos vocês aqui que se disponibilizam, né, a nos assistir, né, a trazer um pouco mais de cultura, um pouco mais de sabedoria para esse país. A gente precisa disso, né? Muito obrigado. Obrigado, pessoal do Poesias de Luz. Obrigado a todos que estão aí, né, participando e comentando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos nas tuas poesias lá, que ainda tem alguns slides aqui para a gente apresentar, né, Antônio? É, Vamos decorrer dessas poesias aí, ó. Que coisa linda. esse aí também, ó, o pato. O pato calçou o sapato na pata. Ó, a brincadeira da palavra aí com uma masculino e uma no feminino, mas que tem outro sentido, né? Aliás, a pata tem dois sentidos, né? A pata do pezinho do pato ou a pata fêmea do pato. Sim, E a sim. apreensão é fácil também, né? Realmente, Pato, sapato. é isso. E essa é a parte, eu aprecio muito isso justamente porque me lembra muito a escola, me traz justamente aqueles livros de escola. E eu tenho certeza que quando tu lançar o teu livro, realmente vai ser muito importante, né, para a área da educação. Eu vi uma poesia muito interessante. Tu falou do pato, eu achei aqui uma poesia de Vinícius de Moraes, ó. Ela é uma música, na realidade, ó. Vamos ver se o pessoal se lembra aí, ó. Lá vem o pato, patati, patacolá. Lá vem o pato para ver o que que há. O pato pateta pintou o caneco, surrou a galinha, bateu no marreco, pulou o puleiro no pé do cavalo, levou um coice e criou um galo. Comeu um pedaço de genipapo, ficou engasgado com dor no papo. Caiu no poço, quebrou a tigela, tantas fez o moço que foi para a panela. Então, assim, nossa, tá aí um poeta que foi muito amado, né? O Vinícius de Moraes, um poeta, nossa, muito interessante. Ele também, ó, ele também foi um poeta músico popular também entre as crianças. E essa composição do Pato faz parte de uma composição infantil dele, Poetinha, ó, que foram publicadas na obra Arca de Noé, de 1970. Então, nossa, para ver como a literatura poética é importante para o Brasil, né? É importante para a escolaridade hoje em dia, para o crescimento, né, individual das crianças. Então, ó, o Dido Domingos está aí, ó, boa noite, Dido. Bárbara Moraes, grande Bárbara, está aí. Obrigado pela tua presença aqui conosco. Ó, Dido Giovanni, essa música fazia parte dos livros de português. Ah, é, justamente, né? Tu vê que interessante. Que pato desastrado, é verdade, Simone, é verdade. Mas fantástico. Aqui, essa da tartaruga tua também eu acho muito legal. Ó. Então tem ali, né, a Antônio, repetição. Oi? sim, fica à vontade, fica à vontade. Toma liberdade aí, pode decorrer dessa poesia aí, fica à vontade. Então ali a repetição do tá também, já, e o próprio R na palavra tartaruga, como duas pronúncias diferentes, né? Então a tartaruga tatá. Tatá, a tartaruga, tem ruga, mas não tem asa. Quando ela se enruga faceira, é sempre a primeira a chegar em casa. Então, além da parte didática ali, tem a questão semântica, né? Que a tartaruga é só ela entrar no casco, pronto, sumiu, já está em casa. Sim, é verdade, que incrível, né? E é como tu disse, as crianças vão pegar isso melhor, né? O adulto. Tem um poeta que falava isso, eu ainda hoje lendo, eu sou muito fraco de memória, e hoje lendo eu vi que um poeta tinha essa crítica. É o poeta do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu falei É o no Monteiro início Lobato, lá. você viu, né? Monteiro Lobato, ele fazia essa crítica que o adulto ele perde justamente essa sensibilidade de conseguir ver nas coisas simples, né, com mais facilidade, no caso a escrita simples, né, o sentimento e tudo que repassa para nós. Então assim, é legal ver isso, né, nos grandes escritores, né, e, inclusive Monteiro Lobato ele também não foi aceito, né, na academia, né? Foi mais um que não foi aceito na Academia de Letras, então, assim como muitos aí, né, o nosso querido Mário Quintana, inclusive, ó, o Jonathan falando aqui, Sonho de Travessia, eu lembro dessa poesia do Pato, desde a minha infância. Interessante. E, pessoal, ó, o Dido Domingos aí, que está presente com a gente, ele faz parte do Poesias de Luz, assim como o Fábio Rodrigues, o Wallace Vital,
E na live deles, por coincidência, na live deles também, eu já tinha planejado, a gente já tinha planejado isso aqui há 2 semanas, né? E a nossa live. E quando eu vi que eles também estavam falando de tema infantil, eu achei maravilhoso, porque aí eu digo, pô, vai agregar lá, né? Vai chamar o pessoal. Muito bem, muito legal. A gente parece que estava com transmissão de pensamentos, ó. Monteiro Lobato, ó, um gênio da literatura. Tinha Vamos umas passar. questões ali sociais e políticas no Monteiro Lobato, mas não é o caso. Vamos lá. Então, ó, cigarra Cici. Cici, a cigarra, toca guitarra como ninguém. Com seus acordes, não há quem não acorde. Que talento ela tem. Então, também, além do jogo de palavras aí, né, tem a semântica, né, do próprio barulho da guitarra, da cigarra, o som da cigarra. Pode ser que em capitais, aí, em cidades maiores, as crianças não saibam o que é cigarra, né? Mas pensando num contexto mais interiorano, é um bichinho que todo mundo conhece aqui, né? E veja na brincadeira, ó, Exatamente. com seus acordes, que é um substantivo, não há quem não acorde, que é um verbo. E a aproximação sonora dá o jogo semântico aí. Isso que tu falou sobre a cigarra, realmente, eu sabia da cigarra pelos livros, mas conhecer a cigarra em si, para mim, a cigarra era uma libélula. Na minha cabeça, no Rio Grande do Sul, pelo menos na cidade em que eu morava, né, a grande maioria das crianças ali entendiam que as cigarras eram as libélulas. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vim conhecer cigarra aqui em Santa Catarina depois de 40 anos, por incrível que pareça, né? Então, realmente, de uma região para Uhum. outra, talvez porque a minha cidade era uma cidade praiana, então não tinha esse inseto, então a gente não tinha esse conhecimento, né? Vamos lá, E tem veja, mais ó, uma aqui. pensando nisso, veja que o trabalho com esses poemas podem desdobrar. Então, quem conhece cigarro, vamos fazer uma pesquisa? Então, isso pode desenrolar para outras áreas de conhecimento, né? Sim, exatamente. Aí também tem Travou para uma... mim. Travou? Pessoal, quem puder comentar aí se está tudo bem na live aí, ó. O Fábio falou que travou aqui a live, né? A gente, pelo menos, a gente consegue falar aqui, eu consigo ouvir muito bem o Antônio. Quem estiver ouvindo, por gentileza, pode comentar ali. A internet, por enquanto, está boa aqui, pelo menos. E para quem não conseguir ver depois, né, se qualquer coisa cair na internet, vocês podem assistir depois. A live vai ficar lá no YouTube. Tá? E decorrendo aqui sobre esses outros versos que tu tem aqui, ó, o Dido falou aqui que para mim está normal, para Simone também, as cigarras são poéticas. Ah, isso aí, Dido, isso aí. Para nós, o poeta tem isso, né? A gente enxerga a poesia em tudo, né? E realmente, as cigarras é um animal, um inseto muito lindo, né? Eu sou até suspeito de falar. Eu tenho, eu tenho uma poesia, chama Rima. Eu fiz ela há poucos dias, ó. Eu vou trazer para vocês, ó. É bem recente essa. Rimas. Poeta é meio estranho, sabe como é que é? Se não escreve deitado, rabiscando escreve de pé. Mesmo em linhas tortas, com um amplo vocabulário, se perde o fio da meada, escreve mesmo ao contrário. Palavras que tem de sobra, nas rimas que ele rabisca, não versam qualquer lição. Loucas, dúbias desvairadas, ardentes apaixonadas, sérias ou transtornadas, todas bem elaboradas em poemas do coração. Então, as, eu mais ou menos eu consigo fazer mais ou menos essa. Foi só a gente falar que ia fazer a live aqui, essa poesia surgiu. Eu fui lá, escrevi, eu digo, bom, graças, né, tive essa bênção de conseguir escrever isso. Muito bonito. Obrigado, Antônio. E sobre essa poesia da galinha também, ó. Galinha é um bicho que manja, ou anda na linha, ou vira canja. Muito divertido isso. Trocadilho aí, né? Manja com canja. É, Notem lá que de galinha para linha, houve a supressão apenas de uma sílaba, né? Tira a palavra H, sobra linha. E a criança percebe isso aí visualmente. é verdade. Ó, se tu não tivesse falado, eu não tinha percebido, ó. Interessante. Ou anda na linha, ou vira canja. Interessante. Então, galinha com linha é como se a gente tirasse uma palavra de dentro da outra. Sim, perfeito, Antônio, perfeito. Que nos... Ah, essa do porquinho, ó. Chiquinho, porquinho. Bacaninha também. O porquinho Quinho brinca na lama, que é seu parquinho e às vezes cama. Mas por pouquinho, só ele mesmo, quase que o Quinho vira torresmo. Muito Bonitinha também. legal.
E aí Muito já legal. trabalha, né, a questão do QU, a questão do NH, os dígrafos, né? Dois R's. Sim, só ele mesmo. Brinca na lama que o seu porquinho às vezes cama. E quem conhece o animal em si, né, já sabe mais ou menos que tudo isso encaixa, né, na poesia, porque a vida dele é isso mesmo, né? E É, aqui, quando fala do torresmo, eu já fiquei pensando, nossa, essa é a parte boa, né? mas já pode levantar uma questão de vegetarianismo aí, né? A minha esposa não come também carne, então eu respeito muito isso, a gente consegue nela, a gente consegue ter um conhecimento muito bom, mas às vezes eu mexo com ela, né? Porque quando eu conheci ela, se eu tivesse chegado, em vez de uma flor, tivesse chegado com um saquinho de torresmo, eu tinha conquistado ela também. Ah, mas hoje não, hoje ela tem essa cultura e eu admiro muito. Eu até não duvido que eu vá também virar um vegano, provavelmente, né? Que eu também sou bem sentimental, né, com relação a isso. Estou aprendendo muitas coisas com ela. Ah, parabéns, obrigado, obrigado. Muito legal a didática, realmente. É isso que eu me impressiono, né, pessoal? É, o jeito com que o Antônio escreve, ele traz justamente isso. Ele traz não só a felicidade, a facilidade de aprender, mas também a felicidade de ter uma coisa agradável para levar para as crianças, né? É algo bem interessante isso, e é o que falta hoje, né, na pedagogia. Então, eu tenho certeza que esse teu livro aí vai ser de muito bom apreço para a nossa pedagogia. O que que nós temos mais aqui? A girafa, essa da girafa também. É. Engraçado é a girafa, sendo uma que se preze, tem pescoço de garrafa e altura que não se mede. Então, olha a imagem que dá para criar aí a partir da leitura, né? Sim, bem interessante. Girafa, sendo uma que se preze, tem pescoço de garrafa e altura que não se mede. Realmente é incrível o jeito que tu. Ah, Esther, opa. Eu tenho torresmo aqui em casa, meu pai comprou. Ah, vamos ver aqui, Antônio, nos slides, passando a poesia do burro. Então, o burro deu um zurro e assustado emburrou. Empacado, não sabia qual o burro que zurrou. Então, dá para explorar bem a semântica aí também. As próprias características do burro, né? Empacado e emburrou, já no processo de formação de palavras, né? De palavras primitivas e derivadas. Se você pega Sim. crianças num estágio mais avançado aí de conhecimento, ela vai perceber isso aí também. E mais essa habilidade de trazer, né, alguns elementos para juntar, né? No caso, os animais em si, eles já nos ajudam justamente, a todas aqui são de animais, então isso ajuda a juntar a criança mais com essa didática, né, a entender um pouco melhor, porque é uma coisa de conhecimento que ela geralmente a criança se encanta com o animal, né? Então isso é muito bom de trabalhar. Ó, Vinícius Pereira, aí, ô Vinícius, excelentes essas poesias, com certeza, né, Vinícius? Com certeza. Está tudo ok. Ah, obrigado pelo feedback aí, Adalto. Muito obrigado. Aqui está funcionando também. Valeu. Pô, muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando aí, assistindo essa live maravilhosa aqui com o nosso querido Antônio Carlos Policer. É um poeta lá de São Paulo e está trazendo para nós não só o aprendizado, né, dessa escrita maravilhosa, mas também o valor que se tem na poesia hoje em dia na parte da pedagogia, né? Muito importante isso. Vamos ver aqui, é o Grilo Murilo. Então, ó, Murilo dizia ser isso e aquilo, menos grilo. Um dia, grilado, mandou seu recado. Cada um que dê seus pulos. Então, há Coisa também a boa. brincadeira semântica, né? E o termo grilado, provavelmente as crianças não conhecerão, então o professor pode explorar que termo eles usam hoje, que dê o mesmo sentido que era usado, né, na forma de grilado. E cada um que dê seus pulos vai. Sim, sim. É, E é interessante trabalhar a gíria também, para as crianças entenderem que isso é habitual e muda de região para região e até o entendimento, né, de cada coisa. Às vezes tu vai falar um nome, ou mesmo que não seja o nome próprio, né, mas que tu vai falar, que nem o tal do pão que a gente fala aqui, né, o pão francês. Tu vai falar lá em cima é bisnaga, no Rio Grande do Sul
é outro nome. Então, as pessoas até têm esse choque cultural, né? E assim também com as gírias, né? É muito constante com as gírias isso. Vamos ver aqui Sim, na... A didática para ensinar a criança é fantástica. Parabéns, Antônio. obrigado. Ó, Ana, a outra, a minha filha, ó, Ana Carolina de Oliveira, tá? Ela tem uma lojinha Ana Acessórios para quem quiser, tá? Depois eu vou disponibilizar, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui para vocês dar uma olhadinha na lojinha dela. Ela tem 19 anos e ela já é empreendedora. Ela tem a lojinha, ela se vira nos 30, né? Eu tenho muito orgulho dela, ela já participei de uma live dela. Muito legal. Obrigado por estar aqui, minha filha. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado a todos que estão presentes aí nos acompanhando. Obrigado, minha filha. Eu também tenho orgulho de você. Vamos passar aqui os slides. Esse é bacana também. O pernilongo. O pernilongo tem perna longa e bico fino. Os seus unidos no meu ouvido parece orquestra de violino. Que pena que o bichinho sossegue apenas na palmada. Não é o fim da picada? Sempre essa jogada semântica aí, né? Que legal, muito legal, muito legal. E essa parte também alegre da poesia, né? Isso traz um calor maior, né, para a gente quando a gente consegue aproximar as pessoas através da escrita, né? Eu tenho um poema que dificilmente eu escrevo poesias alegres, assim, geralmente são mais românticas, mas eu escrevi um chamado aqui, eu vou apresentar para vocês hoje, vou trazer também no canal uma poesia exclusiva também, mas hoje inédita aqui, ó, O Louco Poeta. Poesia, a gente tira da cachola, muitas vezes se enrola, porque sabe que extrapola na frase que não termina querendo fazer a rima. O papo que se repete remete ao mesmo refrão, transforma uma frase pequena num baita de um palavrão. A rima cheia de esquema, num texto de confusão. Escreve cheio de gíria, para confundir o povão. Mas se escreve meio torto, correto não é também. Nas letras se sente conforto, que o mundo não lhe convém. Poeta é tudo louco, que sou por demais, enfim. Escrevo de tudo um pouco, feliz me sentir assim. Sou um louco feliz, pois o coração aprendiz vive feliz e faceiro com tudo que aprende ligeiro. E entende que em toda chuva tem casa que tem goteira, e existe uma gota ligeira que cai sem tocar o chão e a água vira vapor no calor da ebulição. A água que vem do coco, sabor de fruta não tem. Quem teima com louco é louco, se teimas tu é também. Teimosa é má vontade, que insiste no que não quer, ou para ou diz a verdade, e seja o que Deus quiser. Por isso eu digo escrevendo, papel e caneta na mão, loucuras do pensamento ou dores no coração, nos versos da poesia que encantam esse mundão. Essa foi grande, né? Mas é muito divertida. Muito bacana. Ficou bem elaborada. Muito boa. Obrigado, Antônio. É E esse assim, poema. Oi, pode falar. não, pode falar, por favor. Foi esse poema que provocou riso na filha do meu amigo. E ele não achou a Caco mínima Macaco. graça. Caco Macaco pegou um espelhinho e quebrou em 1000 partes e fez mais caquinhos. A junção é justamente aquilo que tu falou na parte da galinha lá, né? Mais É, caquinhos, ou seja, né? Então tu consegue fazer uma ligação como se tivesse separado a palavra mais, né, do macaco, vamos supor assim. Muito uhum, legal, muito legal. Vamos ver o que o eu pessoal achei. está decorrendo aqui. Viajando no tempo agora com essas poesias infantis, me remete à época que estava aprendendo a ler. É verdade, Jorge, é verdade. E é muito legal. Eu também, quando eu vi as poesias do Antônio, eu me identifiquei justamente, eu fiz uma viagem, né? Lembrando justamente dos livros de português que a gente aprendia a ler, escrever, aprendia as regras, as regras de português, da ortografia. Isso é muito importante. Ó, precisamos cada vez mais de pessoas com conhecimento e experiência na educação para poder transformar a realidade da escola no Brasil. É verdade, esse teu comentário, Gerson, assim, é muito relevante, porque é justamente por isso que a gente está aqui. Não só eu, como canal Poesias e Luz, tem esse interesse justamente em levar a arte, não só a arte da poesia, mas a arte também da literatura, e ampliar isso, porque hoje em dia a facilidade digital, ela acaba também excluindo justamente a capacidade da criança de se desenvolver, porque a criança fica travada porque ela tem todo o conhecimento na mão, mas regras de ortografia, já vem pronto ali, tu não consegue abstrair aquilo, né, subtrair de um livro, vamos por assim, né?
porque ali já está. Então, do livro, tu teria mais conhecimento. Então, muito legal, muito relevante mesmo, professor Gerson, sempre, né? E, não sei, né, Antônio, como é que... eu penso que as coisas vão mudar com o tempo, eu acho que a tecnologia vai nos ajudar, mas tu acha, assim, que com o tempo isso vai melhorar, as pessoas talvez vão sair dessa fase digital e vão voltar a ler mais? O que que tu acha disso? Cara, não sei, cara. Eu acho que... Porque, assim, eu até falo para os meus estudantes, eu falo para eles o seguinte, não é, o problema não é nem o que, como eu diria, a quantidade de leitura que se faz, o problema é a qualidade, né? Porque as crianças e jovens leem muito na internet, mas muita coisa de pouca qualidade. Isso é Então, interessante. Quando eu estava na faculdade, agora há pouco tempo, eu lembro que algumas meninas, né, tinham leitura digital, mas elas liam livros, isso é interessante, né? Aí, livros de qualidade, né? Inclusive, tinha uma colega minha que ela escrevia livros e ela tinha um programa lá que ela divulgava o livro dela através da internet e aí lá existem críticos, né? Pessoas que leem o livro dela e aí vão criticando, dizendo o que que acharam, o que que não gostaram. Então, isso eu achei legal. Então, eu acho que, assim, pode existir um equilíbrio entre a tecnologia, né, e o que a gente tinha anos atrás, pode existir. Eu acho que, em algum momento, né, as pessoas vão acabar se inserindo mais no digital, até porque, por causa da preservação também, né, da natureza, né, então, eu acho legal isso. Mas a qualidade tem que estar inserida também, né, dentro dessa nova geração, então, porque senão, olha, como o professor Gerson falou ali mesmo. E, assim, Antônio, tu já escreve há bastante tempo, assim. Tem muitos poetas que o meu canal tem esse intuito de fazer as pessoas se estimularem a procurar na poesia justamente, talvez, assim, não só a arte que eles deixaram para trás, ou também se estimular, né, como um objetivo de vida. Às vezes as pessoas precisam disso, né? É um hobby. Então a poesia, qual o conselho que tu daria para uma pessoa que está começando a escrever poesias assim? ler bastante autores já consagrados e estudar bastante teoria literária. É interessante. E eu sabe que eu só comecei a escrever, no caso, comecei a desenvolver mais a escrita justamente porque eu comecei a praticar. Mas olhando, né, aprendendo contigo no teu grupo lá, eu já consegui melhorar um pouco a minha maneira de escrever, né? Então, hoje eu já tenho um pouco mais de cautela na hora de escrever, na hora de passar, eu corrijo várias vezes, observo com calma, antes de levar aquilo para um verso final. Então, eu acho interessante que tu falou de pesquisar, né? Que hoje essa coisa digital, ela tá muito de querer as coisas muito rápido, né? Tudo muito afoito, então a gente se perde nisso, né? Mas vamos voltar lá É. nos teus slides, que eu sei que tem mais coisa ali, vamos ver. Esse poema, por exemplo, ele dialoga com o poema O Grilo Murilo. Então, ó, um saltitante esquilo, que não é grilo e nem murilo, trouxe até nós um monte de nós, e sua cabeça encheu-se de nós. E até a nossa enche de nós, contando nós aí, né? É verdade, dois sentidos, né? Interessante. Mas aí, o professor perspicaz se vire para desenrolar isso aí com as criancinhas, para Na explicar a verdade, diferença do nosso pro outro. e pode ser três sentidos, né? É interessante, né? Sim, ó, tem Nós, o nó de amarração, a nós, que é a frutinha, e o nós como pronome pessoal, né? Eu inverti ali a ordem, sim. mas é isso aí. Vamos ver o pessoal aqui. Adorei a poesia, Giovanni. Obrigado, obrigado, Fábio. Assim mesmo, Antônio. Infelizmente, podem até acessar alguns assuntos que contribuem, mas as redes sociais disponibilizam muitas distrações, é verdade. Eu acredito que irá sempre melhorar de forma tecnológica. É verdade, Fábio. Eu concordo. Acho que de alguma maneira, né, a evolução faz isso com a gente não vai dar para trás. Eu acho que não é tempo para isso, né? Olha, eu acredito na liberdade poética. A poesia liberta nossa mente e é um eterno aprendizado. É verdade. Essa é a parte boa da poesia, né? Ela liberta a alma, né? Vamos passar para o próximo slide aqui do Antônio a Cobra. Esse também dá para a gente, né?
fazer um link aí com uma cantiga, né? Então, a cobra. Cobra não tem perna e anda. Vi uma outro dia dançando ciranda. Disse um verso bem bonito, disse adeus e saiu de banda. Dialoga com ciranda cirandinha, né? Ah, é verdade. Interessante, disse um verso bem bonito. E essas poesias, não só as infantis, as tuas poesias que tu tem no livro, que é um pouco mais adulto, assim, elas têm esse tema mais também, assim, tu trabalha com algum, também com figuras também dentro do teu livro, não? Bastante. Ah, não, não. Com imagens você fala, ilustrando? É, isso, Não, não. ilustrando. Ah, Nesse não, interessante. porque eu sigo um conceito de que escrever é pintar com palavras. Então, Bah, que legal, que legal. inclusive, inclusive eu participei de uma antologia na adolescência e o material voltou para a editora 3 vezes porque eu pedi para não ilustrar os meus. Todos foram ilustrados, menos os meus. Por Ah, conta que disso que eu falei, interessante. né? É. Que legal isso aí. Como se diz assim, personalidade, né, Antônio? Acho que quando a gente tem, né, a gente tem que se posicionar mesmo. Muito legal a tua atitude, muito legal. E esse Então, poema aí é o último dos slides, né? E ele já é um poema mais maduro, né? Já exige um olhar mais perspicaz. E é um poema metalinguístico, né? Então, o besouro. Um besouro fez um pouso forçado na pia. Quem diria? Virou um poema. muito legal. Então, se você pega aí, por exemplo, esse livro que eu estou produzindo, pensando num período temporal, talvez do início até o fim de um ciclo, seja fácil para a criança compreender esse poema aí, por exemplo. Já é mais Muito, abstrato, né? muito interessante, muito interessante. E sobre o teu livro ali, eu queria que tu divulgasse, né, não só as tuas redes sociais, divulgasse assim, como comprar o teu livro, como adquirir o teu livro. Fica à vontade aí para nós. Então, meu livro está no site da editora Autografia, editora lá do Rio de Janeiro. Então, é possível comprar por lá. E quanto às redes sociais, eu uso o Facebook e o Instagram recentemente, comecei a usar. Então, o Instagram é Antônio Carlos Polisser e no Facebook é a mesma coisa. Se procurarem lá, as duas redes são abertas, eu divulgo muito meus poemas por lá. Podem mandar solicitação, podem seguir no Instagram sem problema algum, né? Não tem essa reserva. E é até legal, no começo da live você comentou, né, de eu explicar o poema, e eu acho legal isso. Não espere o poeta morrer para fazer conjecturas do que ele quis dizer. Nós estamos aqui nas redes sociais, nós somos acessíveis. Tem um Sim. monte de pessoas que eu fiz amizade no Facebook, em grupos de poemas, que tem meu telefone, manda mensagem para mim, a gente conversa. Eu não sou reservado, não. Podem entrar em contato aí que a gente faz amizade fácil, fácil. E assim, pessoal, ó, eu vi inclusive acho que foi duas lives que tu fez lá no Instagram. Eu só não pude participar, eu vi que estava, né, ao vivo lá, Foi. não consegui participar. Uhum. Mas é interessante isso que tu falou sobre. Eu gosto muito de fazer justamente explicar um pouco, dar uma introdução sobre a poesia. Quando eu falo as poesias do meu canal, eu sempre faço isso porque eu acho muito legal isso. Eu acho que eu penso, no caso, algumas poesias que eu trago, que eu li aqui hoje, né? Eu fiquei interessado, eu queria saber, pô, como é que a Cecília Meirelles criou aquela poesia, o que ela estava pensando quando criou aquela poesia. Eu vejo isso, eu sinto isso, então eu acho interessante levar isso para as pessoas, para os espectadores que querem aprender como criar uma poesia, às vezes. Um amigo esses dias disse para mim, ó, Giovanni, como é que cria uma poesia? Eu fiz até um vídeo, né? Botei ali no canal, inclusive vou deixar um cardzinho em cima aqui, depois vocês vai estar disponível para vocês desse vídeo. E assim, ó, pessoal, é exatamente isso. O poeta, depois não adianta procurar o poeta depois que ele morreu para tentar entender o porquê. Eu gosto dos livros shakespearianos justamente por isso, né? Porque ele conta uma história e depois vem a poesia, ou no meio da história tá a poesia. Ariano Suassuna, né? Era um poeta assim que fazia muito bem isso, né? No meio de uma história, ou a história era uma poesia em si. Eu admiro demais. Então, eu acho legal isso, né, que tu estava falando, Antônio. É Então, fato. e tu tem alguma poesia assim diferente para nós, assim, que tu trouxe aqui para declamar para nós?
Como eu te disse, né, o meu livro tem 3 partes temáticas. A primeira parte temática chama Poesica Pouca, que são poemas concisos e polissêmicos. A segunda parte chama de Moestação Pública, são poemas concisos e polissêmicos também, porém de crítica à administração pública. Eu me vali muito do direito administrativo para compor a maioria desses poemas. E a última parte chama de Onconha, que são os poemas mais difusos, mais líricos. Como eu falei, eu gosto de desautomatizar a língua, né? A língua, os termos. E eu falei também que o último poema já dá um gancho para o próximo livro. Eu gostaria de falar esse último poema do meu livro. Ah, por favor, por favor. Ele desconstrói um termo que sempre me incomodou e é fazer amor. Então, pensando nesse termo, eu compus o poema. Legal. Nessa expressão, aliás. Então, vamos lá. Fazer amor. Como é que se faz amor? O que se faz é arroz, ovo frito, macarrão. Amor, não. No caderno da vovó tem receita de bobó e até de doce de jiló. E de berinjela também. Mas de amor, garanto, não tem. Amor não se faz na cama. Na cama se faz xixi. Isso em neném eu vivi. Mas amor nunca fiz, não. Na cama se ronca e se leva bronca. Dentro dos laboratórios, os cientistas, vários, entre bicos de Bunsen, tubos de ensaio e pipeta, nunca fizeram um amor de proveta. O amor não se fia. Nem Glória e nem Maria conseguem tecê-lo, apesar do zelo ao fiar. Engenheiro e arquiteto, com todo conhecimento, tijolo, concreto, projeto, cimento, não conseguem edificá-lo. É impossível o intento e tudo vai para o ralo. O amor então desperta, quieto, deixa o menino, o arqueiro pequenino, dormindo com seu travesseiro de nuvem. Flecheiro míope nascido, anjo de candura e de penugem, anjo de travessuras, isso sim. Amor não se faz, nasce feito. É um dever e um direito, não tem prefeito e nem senhor. Amor é dado, é de graça, é beijo de moça na praça. O amor? Ah, o amor. Ah, que maravilha, que maravilha. É isso que eu digo, ó. Agora vocês sentiram realmente, ó, é, é isso que eu vejo, a identidade do poeta não está só na poesia, mas também no declamar, né? Quando tu sente a poesia fluindo, nas palavras saindo, então, assim, é fabuloso. Parabéns, Antônio. Obrigado novamente pelo teu aceite de estar aqui conosco. Obrigado mesmo. Eu me sinto honrado com a tua presença aqui. Tá? Eu espero, nossa, que a gente possa seguir, né, trazendo esse projeto à frente. E sempre que tu quiser vir aqui, sempre que quiser trazer o teu trabalho aqui, é muito bem-vindo, tá? E, nossa, eu vou ficar muito agradecido mesmo. Vamos ver aqui, ó, o que o pessoal falou aqui. Ó, eu adoro essa poesia, Antônio. Ah, minha esposa, eu já tinha mostrado para ela, muito legal. Ah, bacana. Nossa, que interessante. Bem diferente isso, ó. O Silvio dando risada aqui, ó. O Silvio, meu vizinho. Isso aí. Obrigado, Silvio, pela tua presença aqui. Ah, Dido Domingos, o amor não tem receita. É verdade. Parabéns, muito bom esse poema, ó, pessoal. Não tem, né? É Obrigado. algo magnífico. São muito maneiras. É verdade, Vinícius, é verdade. Não tenho o que dizer, né? Valeu, Vinícius. Parabéns, Antônio. Ó, professor Gerson. Obrigado, professor, por estar aqui conosco, prestigiar. Parabéns aos dois, amando essa live. Já me vi declamando essa poesia linda, ó, viu? Viu, Antônio? Já está recebendo um convite lá, ó, pessoal do programa, do canal Poesias e Luz, aí, ó, Fábio. Realmente é fantástico, ó, fantástico. Ah, é incrível. Tem uma poesia que eu escrevi, né? Também, um dia que eu estava participando de um grupo, eu olhei as conversas dentro do grupo e muita gente conversando e falando sobre o Brasil, enfim. E aí eu pensei assim, poxa, o Brasil é um berço de poetas, né? E tá aqui, Brasil em poesia. O Brasil é um berço de talentosos poetas e lindas paisagens cobertas, vendas nos olhos da alma, onde as letras se fazem discretas para libertar os corações em poesias e canções do literário contumaz, que na calma escrita só nos faz viver em paz pela liberdade
que no coração do poeta habita. Então, é um presente para os poetas. Eu acho que a gente tem muito talento. Ah, Antônio, eu vejo que o Vinícius que está aí, o pessoal do Poesias de Luz, eu me sinto um poeta amador, né? E Deus que abençoe, que eu consiga criar cada vez mais. Eu tenho muito poucas poesias, mas o pouco que eu tenho, eu trago para vocês justamente com muito carinho e mais ainda, né, de poder ter aqui um grande poeta na nossa presença aqui, né, de ter vários poetas que nos acompanham aqui também. Inclusive, eu tenho que identificar, pessoal, que eu fiz, o Eli, que é um dos nossos amigos também aqui do canal, ele me comunicou lá que eu fiz um vídeo, eu cometi um erro que eu não tinha percebido, foi um erro de comunicação, vamos por, assim como eu cometo alguns erros de linguagem aqui, eu fiz um vídeo para a chamada desse vídeo aqui, onde eu falei no início que a live seria no sábado, só que no final eu chamei o pessoal, disse, olha, pessoal, então espero vocês lá às 8 horas, né, e não falei o dia, então, que seria no sábado. Então, ele ficou me esperando, perdão, ele, tá? Perdão a todos que ficaram esperando ali, foi um erro que eu vou corrigir. E assim, ó, sempre que vocês quiserem fazer uma crítica, é muito bem-vindo. Eu agradeço a todos vocês, sempre que vocês fizerem uma crítica para mim. Sem crítica, a gente não cresce, né, Antônio? Acho que é mais ou menos esse o caminho. Sim, é Então, fato. eu agradeço a todo mundo que está aqui e sempre que vocês quiserem, fiquem à vontade para criticar, para trazer o carinho de vocês, para trazer também, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma poesia que quiser trazer para a gente declamar aqui também, tá, pessoal? As nossas redes sociais, o Antônio falou ali, né, nós temos o canal Poesias de Gaveta, temos o poesias.d.gaveta, também temos Poesias de Gaveta no Facebook, tá? E a gente está explorando aí, a gente só não explorou outros meios porque o trabalho não permite, então o que a gente consegue fazer é isso aí. Oh, muito linda, Gerson, professor Gerson. Além de todo o conhecimento que o Antônio trouxe para nós, ele chamou a atenção para a importância do método da construção no processo de elaboração de poesias e poemas. Verdade, verdade. Muito agradecido mesmo. Antônio, vamos terminando a nossa live aqui, já está dando 1 hora, né? Mas eu queria que tu encerrasse, né? Trouxesse mais um presente para nós. Tu tem mais alguma poesia aí que tu guarda no teu coração? Alguma coisa assim que tu tenha especial, que tu guarde assim para aquela hora mais tchan, assim, que tu sabe que precisa impressionar? Larga para nós aí, dá esse presente. Então vai ser agora. Não sei se vai alcançar o objetivo, mas eu vou tentar. Então é o poema O Poeta Anda Triste. Sinto que estou perdendo o controle da minha vida, fragmentado em bits e bytes, correndo por fibras óticas e em ondas curtas de rádio. Estou preso em uma rede. A fumaça do cigarro leva angústias, mas traz outras que julgo não merecer. Meu profissionalismo não passa de um carimbo na CTPS. Em menino, como eu gostava de sonhar, mas não há mais sonhos. O ateísmo tirou-me ilusões que eu gostava de ter. Não tem mais volta. É como se acendessem a luz do quarto sempre escuro e você descobrisse, enfim, o que há lá dentro. Não há mais mistérios. A vida? Ah, a vida. Pensava mesmo que podia alcançar o arco-íris. Nunca alcançarei. Cheguei até a acreditar nos homens. Tolice minha. Mas um dia os intelectualizarei. Sabe as palavras que não foram ditas. Não há perigo de incorrerem em mentiras. Não há verdade, exceto a de que não há verdade. Há verdades. Por vontade alheia criei arestas que impedem maiores aproximações. Não sou o tolo que represento. Não gosto da artificialidade do mundo. Aparência em detrimento da essência. A fragilidade dos materiais irrita. Felizes os loucos, sem preconceitos nem regras. Felizes os loucos. Quem são os loucos? O poeta anda triste entre rostos e rosas e restos. Entre concreto e asfalto, os fatos. Entre amores e objetos, os fetos. Fiz o máximo que pude, mas o máximo não foi o suficiente, porque as pessoas querem sempre mais, e eu não quero nada. Bem profundo, Antônio, bem profundo e tu vê como o sentimento a gente muda muito rápido, né? Da felicidade, da alegria e para a melancolia. Mas a gente sempre traz isso com muita intensidade quando a gente declama o poema ou traz nas palavras, né? Isso é muito legal. Ó,
Muito linda suas poesias, professor. Meus parabéns, sucesso. Parabéns aos poetas, muito bom. O Dido fazendo uma pergunta para o Antônio aí. Alguma influência nerudiana? Cara, acho que tem influência do Pessoa, do Neruda, do Drummond, Paulo Leminski, do Casimiro de Abreu, do Castro Alves. Acho que virou um turbilhão de influência aqui Uma salada de poesia, que legal. por aí. Gratidão, Antônio. Nossa egrégora poética ficou ainda mais forte com a sua presença. Realmente, muito obrigado, Antônio. Eu O agradeço. Dido Domingos, excelente poema. Realmente, Antônio, Obrigado. eu fico muito agradecido e preciso agradecer vocês, todos vocês que ficaram até o final da live com a gente aí. Obrigado pela atenção de vocês, obrigado pelo carinho, tá? Né, a gente sempre que puder no sábado a gente vai trazer um sábado sim, um sábado não, uma egrégora, trazer um poeta para cá para trazer essa cultura. E Antônio, seja muito bem-vindo sempre que quiser a nossa egrégora. Nossa, foi muito legal, muito criativa, né? Muito educativa o teu conhecimento trazido hoje aqui para nós. Deixa eu ver o que tem mais aqui. O pessoal está escrevendo. Agora o pessoal disparou e escreveu. Ó. Muito linda, gostei. Da poesia triste. Lindas palavras. Ó. Dido Domingos, esse poema específico. O Dido falou desse poema agora. Excelente poema. Muito bom esse poema, realmente. Realmente. E também tem isso, né? Eu, quando escrevia poesias, né? Eu pensava assim, não, na realidade eu não escrevo, eu escrevo poemas. Hoje eu sei disso, né? Então aprendi com o Antônio. Então, são coisas que, no decorrer da caminhada, a gente vai trazendo, vai agregando, né? Para levar isso para vocês. Então, pessoal, muito obrigado realmente. Tá? A todos vocês, uma ótima noite aí. Fiquem com Deus, tá? E vamos botar mais uma poesia para me despedir de vocês, que é a tradicional para vocês. Vai, segue adiante, que o intuito é poesia, te alimenta de paz e alegria, com palavras que trazem harmonia e energias que elevam os sentimentos. Preencha os teus momentos com a poesia que a vida sustenta. Te inscreve no Poesias de Gaveta. Fica a minha chamada aí, pessoal. Uma boa noite a todos. Obrigado, Antônio. Deus Eu que abençoe a agradeço. todos.